executiva, professora de comportamento humano, organizacional, consultora em temas de alta administração, potencial executivo, processo de criatividade e inovação. Ela vai nos falar sobre o talento sustentável, um elemento fundamental que está nos seres humanos e apenas neles, que é a chave e o eixo principal da sustentabilidade. Cristina, um prazer que você esteja aqui. Eu gostaria de te agradecer por tua contribuição ao Global Forum, além da contribuição pessoal, todas as contribuições que você teve na difusão deste evento junto às universidades na América Latina. Por tudo isso, a Federação das Indústrias e eu te agradecemos de coração. E agora contigo a palavra. Muito obrigada, Marga. É um prazer estar aqui nesta conferência, junto com vocês, amigos todos tão queridos aí em Curitiba, Unindos, FIEP, SESI, IEL e todos as suas equipes. É sempre um prazer trabalhar com vocês. Bom dia a todos, boa tarde para aqueles que já passaram pelo meio-dia e boa noite para aqueles que já passou a tarde. Eu me questionei junto à minha equipe em algum momento que deveríamos justificar por que, dentro de um dia completo de educação sustentável, deveríamos conversar sobre talento sustentável. O verdadeiro motivo desta palestra de hoje é a educação sustentável e nós temos este bloco para falar da sustentabilidade do talento das pessoas. E foi realmente importante para poder começar esta palestra e para poder começar a conversar com vocês esses temas, dar uma resposta para isso. Porque uma educação sustentável implica numa série de desafios e de mudanças que talvez nós tenhamos que realizar, que nem sempre estarão tão conectados com essa questão do talento sustentável. Na verdade, historicamente, universidades, colégios, pós-graduação, masters, mestrados, as famosas avaliações de desempenho nas empresas, procuraram aquilo que nós não realizamos bem feito. Historicamente, do mesmo dia que saímos do jardim de infância, estão procurando o que é que nós não fazemos bem. E estamos sempre olhando para aquela pessoa que não é boa em matemática, que ela seja boa, que seja excelente. E o que eu vou falar é de um conceito absolutamente oposto a esse. Não vou falar sobre eu lavo as minhas mãos com respeito àquelas questões nas quais eu não tenho um talento natural, mas eu falarei sobre o que fazer com os talentos naturais, principalmente na etapa educativa. Para poder conversar sobre isso, é importante que nós levemos em consideração que não é possível generalizar com respeito ao talento. Cada pessoa é única. Cada ser humano, como diz o famoso conto de Galeano, é um foguinho diferente. Uns brilham mais, outros brilham menos. Alguns são chamas altas, outros chamas mais baixas. Mas cada foguinho é diferente, cada chama é diferente. Não nós podemos comparar duas chamas em 2 dias e 2 instantes diferentes. Em função disso, eu elaborei uma pequena definição da conferência, da palestra, que é a transparência número 3, que diz o que é o talento sustentável. E diz que talento sustentável é se converter no que nós já somos.
convertermos no que já somos. É uma frase que eu pego emprestada de Flanders, que ele recebeu e a fez bastante conhecida no ambiente educativo lá por 1930. Se converter no que já somos. O primeiro inconveniente que encontramos é que a maior parte de nós temos uma série de dificuldades em saber quem somos. Então, como é que eu vou me converter no que eu já sou, se eu não sei bem quem eu sou? Mas hoje em dia nós temos constantemente os jovens e os adultos trabalhando em empresas com crises vocacionais. Eu quero mudar, eu quero fazer outra coisa, mas eu não sei o que. Porque, em geral, nós nos acostumamos a valorizar mais o meio, o entorno, alguns mandatos que nos vêm da família, da história, ou ordens sociais mesmo. Eu tenho que ser blogger, porque senão as minhas amigas não me olham, ou eu tenho que ser médico, porque senão o meu pai não fica satisfeito. E é uma série de ordens na nossa cabeça que nos impedem de saber quem somos e assim poder me converter no que eu sou, no que eu sou. O que tentarei ao longo desta conversa, destes minutos que nós temos juntos, é definir alguns termos que estão nesta transparência número 3 que nós vimos antes e que nos permitem chegar ao final desta palestra. Também conversei com o meu marido, eu costumo conversar muito com ele quando eu estou preparando alguma palestra, porque, na verdade, eu fico um pouco entediada das coisas que eu faço, então não as faço sempre iguais. Eu gosto de inovar e comentar uma coisa nova e me enriquecer também a mim mesma com isso. E quando eu conversei com ele sobre o que eu faria no dia de hoje, nesta palestra, surgiu uma obra de teatro. Meu marido está neste tema, ele é escritor, poeta, dirige teatro, essas coisas. E surgiu Agustin Cussani, um talento, um escritor de teatro das melhores escolas de teatro. E surgiu uma obra de teatro de Agustin que tem um nome numa parte bem antiga, porque se chama o Centro Forward, morreu ao amanhecer. E o Centro Forward, eu não sei hoje em dia, aqueles que conhecem futebol devem saber, ou talvez nem exista mais. Mas é uma posição na quadra enquanto os jogadores jogam futebol. Então, esta obra que é tão famosa de Agustin, se vocês colocam no Google agora, verão que em várias cidades do mundo está sendo representada a obra, seja um teatro vocacional, um teatro vocacional ou artístico, e a obra estará lá. E bom, eu vou contar muito brevemente. Se vocês quiserem, podem comprá-la, vocês vão compreender. É uma obra de 3 atos, e no primeiro ato há um vagabundo numa praça e cai sobre ele um livro. Ele pega o livro curioso e pega e começa a ler. Enquanto ele está lendo, vem um policial e diz: saia daqui que vai acontecer uma execução. O vagabundo sai dali. Como é uma obra de teatro, pegando o livro, fala com o público, contando o que ele leu neste livro. Então, o que ele conta é que num clube de futebol que se chama Faneuil Football Club, havia um jogador que se chamava Catito Garibaldi, que era impressionante. Todo mundo conhecia, ele era conhecido em todo mundo pela qualidade do seu futebol, pela paixão, pela técnica, o melhor jogador daquele momento. Acontece que há um senhor que se chama Lupus, não é casual que ele tem esse nome, Lupus em latim quer dizer lobo, e Agustin Cussani é um especialista em utilizar este tipo de trocadilho nas suas obras.
Esse senhor Lupus, milionário, colecionador de seres humanos também. Não qualquer ser humano, mas colecionava seres humanos especiais, excepcionais. O que Lupus faz? Ele usa o seu poder econômico para fazer com que o Naual Futebol Clube quebre. E então ele tem que matar o Catito. E naquele ano da obra, o Catito é comprado em US$ 1 milhão. E foi levado a uma casa para a casa do Lupus, que é uma mansão enorme, cheia dos maiores prazeres, onde ele é recebido e comunica várias coisas. A primeira é que não poderá sair, a segunda é que não vai poder jogar futebol, porque ele teme se machucar nessa situação de jogo, e estará acompanhado de muitos outros talentos que ele já comprou antes que vivem ali. Um deles é Nora Rodrigova, uma bailarina famosa. Outro deles é Hamlet, um ator muito famoso. E King Kong, o homem macaco do circo. E outros tantos. Enfim, começa a vida de Catito na casa de Lupus. Até que chega o fim de semana e diz, bom, eu quero visitar a minha família. Catito amava sua família, seus pais, seus sobrinhos, irmãos. E Lupus disse, não, lembra que eu lhe disse que você não podia sair? Bom, eu pensei que era só durante a semana. Não, você não pode sair. A seguir disso, a continuação disso, como ele fica nessa mansão, Catito se apaixona por Nora Rodrigova. Lupus pensava cruzá-los para que tivessem bebês, para que fossem seres excepcionais, os filhos da Nora Rodrigova, a grande bailarina, e de Catito Garibaldi, o super jogador. Acontece que Nora e Catito estão tão apaixonados que planejam fugir. Não aguentam estar neste cativeiro. Então, nesse plano, fazem um plano, conseguem implementá-lo. No dia que estão fugindo dessa mansão, que é uma prisão, não é um lugar agradável, e eles são pegos porque no meio dessa fuga que eles estavam executando, um dos cientistas que também estava aí na coleção, o Dr. Westphalen, gera uma explosão, enfim. Então Lupus vem super brabo com os guardas e acusam de por que eles fariam isso e comunica que agora ele não permite que ele e a Nora tenham filhos. Ele vai fazer com que a Nora tenha seus filhos com King Kong e os separa. Nesse momento, Catito fica furioso por isto que está fazendo Lupus e o mata. Mata o seu dono. Ele vai preso. Ele é preso e é isto que o policial disse no início da obra, que ele saia da praça porque haverá uma execução. A execução era a execução de Catito Garibaldi, que vai morrer ali. Vai morrer na forca, perdão. E diz no final desta obra que fala sobre ele, sobre os seus talentos, sobre que ele fazia o que ele amava a Nora, que amava o futebol e como jogava, e ele amava a sua família. E que estar nessa prisão onde ele estava tinha roubado todas as suas paixões. Ele já não era o que era, porque não podia fazendo o que ele gostava de fazer, estar nas coisas que lhe davam prazer. Por que contei esta obra tão trágica, com um final tão dramático, onde os dois morrem? Principalmente, eu contei porque demonstra vários dos aspectos que hoje queremos falar. E o primeiro aspecto é esse talento. Periodicamente, quando eu dou algumas palestras, se observa quando eu conto a minha própria história, quando eu conto para o meu público, que durante 10 anos eu trabalhei nas finanças até que eu disse, eu não gosto disso. É a história de muitas pessoas. E é a história que estava começando com Catito. Eles queriam aplicar outros talentos, não os seus.
O que é o talento? O talento ele é um jogador talentoso, conhece o regulamento, faz as coisas bem feitas. É realmente ser excepcional nem sempre. Muitas vezes o talento não é nem mais nem menos do que uma competência. Que diferença é o talento do potencial natural?